Olá e bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar em uma jornada fascinante pelo tempo para desvendar a história de um objeto que revolucionou a forma como ouvimos o mundo, a caixa de som. De um simples dispositivo para amplificar a voz a complexos sistemas de alta fidelidade, a evolução da caixa de som é uma história de engenhosidade, inovação e da nossa eterna busca por um som mais puro e envolvente. Tudo começa como muitas grandes invenções, com a necessidade de comunicação. Em 1876, um nome que todos conhecemos, Alexander Graham Bell, estava imerso em seus estudos sobre a transmissão da voz humana. No mesmo ano em que patenteou o telefone, Bell criou o que pode ser considerado o primeiro alto-falante elétrico capaz de reproduzir fala inteligível. Seu dispositivo utilizava uma membrana vibrante e um diafragma para amplificar o som, permitindo que a voz fosse ouvida a distâncias maiores. Era o nascimento de um conceito que mudaria tudo. É importante notar que Bell não estava sozinho nessa corrida sonora. Um ano antes, em 1877, o brilhante inventor Thomas Edison apresentou ao mundo o fonógrafo, o primeiro aparelho capaz de gravar e reproduzir som. A primeira gravação bem-sucedida foi a canção infantil Mary Had a Little Lamb, cantada pelo próprio Edison. O fonógrafo de Edison funcionava com um cilindro de cera e uma agulha, um sistema puramente mecânico. E se voltarmos ainda mais no tempo, encontramos o francês Edouard Léon Scott de Martinville. Em 1857, ele inventou o fonoautógrafo, o primeiro dispositivo conhecido capaz de gravar som. No entanto, a invenção de Scott podia apenas registrar as ondas sonoras visualmente em um papel, sem a capacidade de reproduzi-las. Em 1860, ele gravou sua própria voz cantando Au clair de la lune, que hoje é reconhecida como a mais antiga gravação de som conhecida. O trabalho desses pioneiros abriu as portas para uma nova era. No início do século XX, com o advento da válvula termoiônica, a amplificação elétrica do som tornou-se uma realidade. Isso impulsionou a necessidade de dispositivos que pudessem converter esses sinais elétricos amplificados de volta em som audível. E então, em 1924, um marco fundamental foi alcançado. Os engenheiros americanos Chester W. Rice e Edward W. Kellogg, da General Electric, patentearam o primeiro alto-falante eletrodinâmico ou de bobina móvel. Este design, que utiliza uma bobina móvel dentro de um campo magnético para movimentar um cone e criar ondas sonoras, provou ser tão eficaz e simples que permanece à base da maioria dos alto-falantes que usamos hoje. Se você gosta de caixas de som, clique no link na descrição deste vídeo para adquirir a sua caixa de som amplificada Bluetooth 250W CM250 cor preto mundial, por apenas R$ 274,82 em 6 vezes de R$ 45,80, sem juros ou parcelado com linha de crédito. A promoção é por tempo limitado. A invenção de Rice e Kellogg foi revolucionária. Finalmente havia uma maneira de reproduzir som com clareza e volume, abrindo o caminho para o surgimento dos rádios e dos fonógrafos elétricos, que ofereciam uma potência sonora muito maior do que os seus antecessores mecânicos. Nas décadas de 1930 e 1940, os alto-falantes começaram a se popularizar nos lares, integrados em rádios e vitrolas. Os primeiros designs de caixas de som eram simples, geralmente caixas retangulares de madeira, com pouca preocupação estética. O foco principal era a funcionalidade, isolar o som gerado pela parte frontal do cone do som da parte traseira, o que melhorava significativamente a reprodução dos sons graves. A década de 1950 viu o surgimento dos sistemas de áudio de alta fidelidade, ou Hi-Fi. Os consumidores começaram a buscar uma reprodução sonora mais realista e fiel à gravação original.
Isso impulsionou a pesquisa e o desenvolvimento de novos materiais para os cones dos alto-falantes, designs de caixas mais sofisticados e a introdução de sistemas com múltiplos alto-falantes, cada um dedicado a uma faixa de frequência específica, woofers para os graves, mid-ranges para os médios e tweeters para os agudos. Com a explosão do rock and roll nos anos 1960, a demanda por sistemas de som potentes e claros para grandes públicos disparou. As caixas de som tornaram-se cruciais para a indústria musical, permitindo que o som de bandas icônicas fosse ouvido em estádios e arenas lotadas. Foi também nessa década que a teoria matemática para o projeto de caixas de som, desenvolvida por Neville Tilley e Richard Small, revolucionou a indústria, permitindo projetos mais precisos e eficientes. Os anos 80 trouxeram a portabilidade para o centro das atenções. O surgimento das boomboxes transformou a maneira como as pessoas ouviam música na rua, tornando-se um símbolo da cultura hip-hop. A seguir, vieram os Walkmans e Discmans, que popularizaram a audição individual com fones de ouvido. A virada do milênio marcou a era digital. O surgimento do MP3 e dos players digitais, como o iPod, mudou para sempre a forma como armazenamos e ouvimos música. E com a popularização da tecnologia Bluetooth, as caixas de som sem fio se tornaram onipresentes, oferecendo conveniência e portabilidade sem precedentes. Hoje, a indústria de caixas de som continua a inovar. Vemos o desenvolvimento de alto-falantes inteligentes com assistentes de voz integrados, a busca por materiais mais sustentáveis na fabricação e a constante melhoria na qualidade de áudio, com tecnologias como o som surround e o áudio espacial, que buscam criar experiências sonoras cada vez mais imersivas. E por falar em futuro, as últimas tecnologias utilizadas em caixas de som são verdadeiramente impressionantes. Uma das mais impactantes é o áudio espacial ou áudio 3D. Essa tecnologia, presente em sistemas como Dolby Atmos e DTS-X, vai além do som estéreo tradicional, criando uma bolha sonora ao redor do ouvinte. Em vez de apenas ouvir o som vindo da esquerda e da direita, você percebe os sons como se estivessem posicionados em um espaço tridimensional, tornando a experiência de ouvir música, assistir a filmes ou jogar videogame muito mais imersiva e realista. Outra grande tendência são as caixas de som inteligentes. Cada vez mais populares, esses dispositivos integram assistentes de voz como Alexa e Google Assistente, permitindo que você controle suas músicas, agende compromissos, controle outros dispositivos inteligentes em sua casa e muito mais. Tudo por meio de comandos de voz. A conveniência de ter um assistente pessoal sempre à disposição está transformando a forma como interagimos com a tecnologia em nosso dia a dia. A busca por materiais inovadores também está impulsionando a evolução das caixas de som. Fabricantes estão explorando novos compostos que não só melhoram a qualidade sonora, mas também são mais sustentáveis. Um exemplo é o uso de impressão 3D para criar componentes que antes eram feitos de alumínio, reduzindo o desperdício de material e permitindo designs mais complexos e eficientes. Além disso, materiais como o grafeno estão sendo utilizados para criar alto-falantes mais leves e com uma qualidade sonora superior, comparável a uma experiência de cinema. A inteligência artificial também está desempenhando um papel crucial. Algoritmos de IA são capazes de analisar a acústica de um ambiente e otimizar o som automaticamente para aquele espaço específico, garantindo uma reprodução de áudio precisa e personalizada. A IA está sendo usada para aprimorar a qualidade do som em tempo real, proporcionando graves mais equilibrados e uma clareza sonora superior. E para o futuro, podemos esperar tecnologias ainda mais surpreendentes, como o Sound Beaming, que promete direcionar o som para os ouvidos de um usuário específico sem a necessidade de fones de ouvido. A história da caixa de som é mais do que apenas a evolução de uma tecnologia.
É um reflexo da nossa paixão pela música, pela comunicação e pela arte de contar histórias através do som. Desde a primeira transmissão de voz de Graham Bell até os complexos sistemas de som que nos cercam hoje, a busca por um áudio perfeito continua. Da próxima vez que você ligar sua caixa de som favorita, lembre-se da longa e fascinante jornada que ela percorreu. Uma jornada que começou com a simples ideia de amplificar a voz e que hoje nos permite mergulhar em universos sonoros que antes eram inimagináveis. E não se esqueça de clicar no link na descrição desse vídeo para adquirir a sua caixa de som amplificada Bluetooth 250 watts CM250 cor preto mundial. Obrigado por nos acompanhar nesta viagem pela história da caixa de som. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos conteúdos. Até a próxima!